Você tá mudo para mim. Ter pelucadas. 2 escritores em busca de um tema. Agora tá ouvindo, né? Bom dia, querido. Bom dia, frio da porra! Veja, Extra, aqui tá um calor que você não tem noção. Sejam bem-vindos ao Despelucados e a reunião de pauta ao vivo, que fui informada é a melhor parte. Então, vamos lá. 2 perguntas. A reunião de pauta terá 7h30 de duração, então, para os que quiserem assistir até o final, ganharão um sonho de valsa. Extra, esse horário é bom para você? Para mim é ótimo, mas eu não queria te atrapalhar também. Não. Para mim é muito bom. Eu largo a mão da Carol às 8. Só que, às vezes, que nem hoje, eu não peguei a Carol aqui em cima, eu peguei a Carol lá na sala. É bonita essa frase, né? Da próxima vez, pega a cara na cozinha, Fal. Então, aí eu demoro um pouco para subir, mas é só isso. Umas 8h15, 8h20 eu te chamo, então. Sem problema. Eu já botei aqui 15 como média. E como eu tenho aula da Dona Beth às 10, a gente pode ir tranquilo. Muito bom, voltamos ao nosso bate-horário, bate-dia. Voltamos ao nosso bate-horário. Perfeito, tá bom. E aí, querida, como é que é? Acabou a nossa reunião de pauta. Porque os temas são todos absolutamente ao léu, né? Virão conforme a música, né? É isso. Então acabou. Como é que estão as coças aí, meu bem? Já Eu tá tenho em casa direitinho? Estou em casa direitinho, um frio da porra. Aumentei um pouco a calefação central aqui para mais alto, porque eu tô com frio mesmo. Mas eu tenho uma coisa que eu não sei se eu já comentei contigo, que é muito, obviamente, psicológica total, mas eu tenho um cansaço de final de ano, que tem a ver com o ano. Ou seja, eu tenho consciência que é psicológico, mas eu vou, um cansaço físico, né? Ou seja, chega a ser físico. E é curioso, estou contando isso porque agora, ontem já foi um começo de trabalho, alguma coisa também light, eu não quero fazer. Mas é engraçado que aí tem o frescor do começo do ano. Eu tenho essa coisa louca, que é absolutamente psicológica, né? Ou seja, na verdade passaram-se 6 dias entre uma coisa e outra, mas que eu sinto um frescor. As mesmas coisas têm um peso enorme em dezembro e uma leveza no começo do ano. Claro que aí vem a questão das próprias atividades, que eu também mudo um pouco, faço uma certa correção de rota em algumas coisas, né? Uma coisa maravilhosa que eu fiz, aí também acho que tem a ver com essa leveza, Fal, eu tirei um monte de tralha de coisas que eu fazia, que eu falei, eu não preciso fazer isso aqui, por que eu estou fazendo ainda, né? Porque eu continuo fazendo assim. Então também tem essa leveza que em algum momento vai acumular, vou ter que voltar a fazer, mas por enquanto está nessa sensação de leveza, de tirar, sei lá, exemplo, coisa assim com trabalho, né? Então, por exemplo, no trabalho tem isso de... O trabalho me dou o luxo de ser chefe, né? Então, já falei ontem para minha equipe, ó, isso aqui eu não vou fazer, vocês se viram aí, se vocês precisarem de alguma coisa, você me fala, né? Eu sei que sou meio capitalista selvagem esse raciocínio. Mas eu também propus isso a eles. Acho que essa foi a parte legal. Eu falei antes, 2 dias antes, eu falei, gente, além do nosso planejamento, as coisas que a gente precisa fazer, pensem que coisas que vocês estão a fim de fazer. Tome essa liberdade que estão a fim de fazer, coisas que vocês gostam de fazer, coisas que vocês não gostam, mas acabam fazendo. Enfim, foi uma reunião muito boa nesse sentido, porque não foi só eu, chefão, dizendo, tô aqui, não quero mais. Mas o que achei bacana é que, coincidência ou não, cada um foi encontrando o seu lugar das coisas que gosta de fazer. E não ficou faltando alguém para fazer o que falta fazer. Isso é muito legal também. Não é que fala assim, puta, aquele pepinão lá, nenhum de nós quer fazer. Não, teve um lado. Eu não gosto, mas a gente vai achar alguém, vamos organizar, vamos estruturar uma metodologia diferente. Foi muito bacana essa primeira reunião do ano, por isso a ideia de leveza. Porque eu, que não me ouçam minha equipe, mas eu tirei um monte de coisa que eu estava na minha mão para deixar de fazer.
Enfim, e o que eu estou colocando no lugar? Só coisas inúteis. Então isso, ou seja, ter um tempo para ficar escrevendo letras de música junto com aplicativos. Eu te falei do aplicativozinho. Isso você falou, você contou. Puta, é a coisa inútil, a minha mais nova coisa inútil, adorável. Eu gasto uns 5, 10 minutos por dia brincando de fazer musiquinhas. Eu tô fazendo, tem uma, a melhor de todas, só, virou uma sertaneja, que quem diria, né? Depois te mando pelo WhatsApp. Aí tem de tudo. Então isso, por exemplo, é uma coisa absolutamente inútil. Eu não tenho a menor pretensão de ser letrista, trabalhar com música, nada. Zero. É absoluta inutilidade. E eu estou muito feliz com esses tempos que eu estou criando para isso. Eu já achava que eu tinha um tempo bastante livre assim, para muita coisa, e tenho. Eu acho que eu fui construindo isso pouco a pouco, mas eu fui descobrindo mais rebarba. Tem mais umas coisas lá que dá para fazer e encontrar tempo. Outra coisa também que reforça esse raciocínio é que eu sou muito. Eu me vejo cada vez mais produtivo, né? Uma coisa que eu gastava, sei lá, 3 horas para fazer, agora eu consigo resolver mais ou menos, muito mais rápido, né? 5, 10 minutos e tal. Eu sei que é um papo também de produtividade que não faz sentido, mas acontece muito. Tem acontecido muito comigo isso. E eu não sei como ainda que eu já tentei, né, uns anos atrás, transformar isso numa espécie de método para explicar para as pessoas como é e tal. E eu desisti. Porque eu acho que é muito pessoal meu, é muito um jeito meu de fazer as coisas, que nem quero convencer ninguém a isso. Eu só gostaria de convencer as pessoas a serem mais felizes. Tem gente que é feliz trabalhando pra caralho, ótimo. Então é isso que eu gostaria de falar. Não quero também ficar dizendo, eu sou senhor produtividade, ou senhor pausas eficientes. Não. Mas eu acho que tudo isso que eu estou dizendo tem a ver com como é que eu quero ser feliz este ano, né? Que foi o que eu propus para a equipe. Como é que vocês querem... O que vocês querem fazer? Como é que a gente pode ser mais feliz, né? Com as coisas que a gente tem pela frente para fazer. Algumas são legais, outras não são legais. Mas diga lá. Eu falei, esse é o meu começo de ano leve. É que eu lembrei para te contar, na produtora que eu trabalhava, a regra era essa. Todo mundo era produtor. Tinha o dono, ele falava que isso, meu pai dizia isso no consultório dele, e meu chefe falava isso na empresa também. Aqui só tem 2 cargos, o meu e o de vocês. Todo mundo é produtor. Todo mundo é produtor. Você tinha que aprender a fazer tudo, tinha que aprender a fazer casting, tinha que aprender a escolher locação, tinha que aprender a organizar as equipes de filmagem, tinha que aprender a receber a requisição da agência de publicidade que dizia o que queria que fosse feito, como queria e tal. Você tinha que aprender tudo. E depois você escolhia o que você gostava. Era uma regra lá dentro. E aí você fazia o que você gostava. Então eu gostava mais de... Eu fazia casting, se precisasse, aquela fila de criança, aquela fila de modelo, aquela fila de senhorzinhos com cara de Papai Noel. Mas se eu pudesse escolher naquele trabalho, eu ia para filmagem, eu ia organizar a equipe de filmagem. A gente podia escolher assim, dentro desse gostar ou não gostar, ser mais feliz fazendo isso do que fazendo aquilo. Acho que funciona demais. Não, e uma coisa que eu acho que... Quem é funcionário, principalmente, sabe? Você tira, eu acho, você tira o melhor das pessoas. Sim. Foi uma reunião ótima nesse sentido, sabe? Eles falaram coisas muito legais. E eu tenho um dilema aí, que eu não quero que vire uma contradição, né? Eu acredito em tantas coisas que são o oposto de um empresário, né? Da mais-valia. Tem tanta coisa que eu acredito que é totalmente diferente do que eu tô na posição que eu quero reduzir ao máximo essa contradição. Né? Eu não quero ser hippie, nem quero morar na comunidade alternativa, também não é essa a intenção, mas dentro de onde eu estou, como é que eu reduzo ao máximo essa contradição? Porque existe mais-valia, né? Está aí posta, está colocada, né, por mim, não seja, não digo na empresa, existe isso, mas como que eu posso... Eu lembro uma vez, é que eu não vou lembrar, eu sou péssimo de memória para essas coisas, eu lembro de uma vez de uma entrevista que fizeram com uma dona de uma agência de publicidade, sei lá na Suécia, Finlândia, essas coisas, né,
alto nível, assim, que a mulher, ela falou que ela era o oposto de todo esse blá 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 corporativo, né, de vestir a camisa, e era uma agência muito boa, não era uma agência alternativa que ninguém, não, era uma agência, uma das melhores desse país, que eu não lembro qual, e que a coisa dela assim, ó, vocês vêm aqui para trabalhar, vocês têm uma função para fazer, eu não vou te tratar mal, nem vou te tratar bem, eu vou te tratar como um profissional, né? E você tem que fazer as coisas que precisa fazer, e que quando você terminar de fazer, vai embora, não fica aqui, não ocupa tempo, né? Mas também não vou te agradar, não vou, você vai receber um salário bacana, né? Mas, enfim, claro que da lógica, como eu estou falando aqui, fica muito, muito raso, mas tinha toda uma coerência que eu achei muito, isso ficou muito marcado para mim, né? Como que a gente reduz essa contradição do processo todo, né? Dessa lógica do capital. Porque eu também, durante muitos anos, eu fui simplesmente um consultor como você é professora, você dá aula. Enquanto a gente está trabalhando com a gente é menos contraditório, né? A gente cria as nossas próprias regras. Quando você começa a envolver outros para, obviamente, fazer aquele trabalho que você não está afim, ou que você não quer, ou que você não pode, porque a coisa está crescendo, que você não pode fazer, né? Está crescendo a empresa aí, e aí começam a rolar essas pequenas ou grandes contradições que eu não quero. Eu tenho muito cuidado, eu tenho muito cuidado com isso. Eu não quero. Tanto é que, por exemplo, eu estou muito mais silencioso desde que eu virei empresário nas mídias, porque eu não quero ficar fazendo um discurso que depois é contrário à minha própria prática. Não que eu sou um carrasco como empresário, né? Mas eu tenho um maior cuidado de não ser contraditório entre uma coisa e outra. Eu estou aqui falando porque a gente está em casa, nós e nossos milhões de ouvintes e assistentes, mas eu tenho um cuidado enorme. Então, e eu falei isso para eles também, não agora, mas numa reunião faz uns meses. Eu falei, como é que a gente pode fazer disso uma empresa bacana? Sem ser esse pataquada de vamos lá, vestir a camisa, somos família, todos juntos. Não, eu não acredito nisso, não vejo essa porra toda. Eu acho que tem uma função social, você tem um objetivo legal para fazer, você pode ser feliz aí, mas você acha que você é mais feliz fora daqui, né? Não vamos ser mais felizes dentro da empresa. Não, vamos ser felizes fora da empresa, né? Vamos fazer as nossas coisas. Enfim, estou aqui, já começamos um ano desse papo, nossa, ficou muito profundo. A ideia é dizer assim, estou em função de tudo isso muito leve. E eu acho que isso é uma decisão consciente e tem que ser. É uma decisão consciente. Eu e Suzy já falamos muito sobre isso. Não necessariamente é um elogio, é um crescer, melhorar. Você pode ser excelente sem nada disso, mas se você escolhe envolver outras pessoas, é uma escolha que você faz ou não faz. Você quer uma secretária? Você quer eu não sei se chama office boy, mas enfim, você quer um office boy? Não sei se o nome ainda é esse. Você quer né? Como contratar alguém para trabalhar na sua casa? Você quer contratar alguém do jeito legal e correto e dentro da lei para trabalhar na sua casa? Ou você vai lavar seu próprio quintal? E no momento em que você escolhe ter mais pessoas, ampliar, virar outra coisa, como é que você vai encarar essa outra coisa? Assim, né? Você vai encampar o discurso do vista a camisa do dono, comporte-se como dono. Pense como dono. Meu amor, se eu pensasse como dono, eu estava nas Bahamas, eu não estava aqui. Ou o que você gosta de fazer? Como é que nós vamos fazer dessa empresa um lugar mais legal? Porque o fato é, o nome do jogo é capitalismo, não é a coisa mais fofa e agradável do mundo. Então, dentro das possibilidades, como é que nós vamos transformar esse processo numa coisa, se não gostosa, pelo menos menos horrorosa. E tem empresa que faz questão de ser horrorosa, né? Tem empresa que faz questão de ser horrorosa. Que faz questão mas tem uma coisa de ligar aí no meio das férias e dizer, olha, você tira férias, mas a empresa não. Amada, sim, mas eu tiro férias, foda-se. Sim, mas a empresa não para, então você tem que responder o WhatsApp da empresa. Tem uma coisa que eu já esse sim, faz muito tempo que eu tenho muito claro, e com quem eu trabalhei nesses últimos anos, que não eram meus funcionários, aliás,
estrito senso, nenhum dos que estão comigo hoje, nem antes, são funcionários, porque cada um tem a sua... Você contrata tem o seu... PJ, que é outra coisa louca. Não, aí seria simplesmente uma jogada, né? Não é isso, não. Eu não contrato o tempo todo deles, porque no meu raciocínio, se eu contrato uma empregada, né, uma funcionária, para trabalhar todo o tempo do mundo, ela é minha escrava. Se eu contrato um office boy ou uma secretária, são um escravo, com um nome bonito, mas é basicamente a lógica da escrava. Eu tenho todo o tempo possível, todo o tempo útil dela, né, coisa de útil e inútil, né, todo o tempo útil dela a meu dispor. Então, já faz muito tempo que o que eu tenho é uma dinâmica, e proponho isso às pessoas, enfim, eu quero algumas horas de trabalho, né, e que essas pessoas tenham outras coisas para fazer. Eu estimulo. Eu quero que tenham. Mas elas são tuas CLT? Não. Então, elas são PJ. Sim, mas eu digo, não são PJ em troca do CLT. Entendi, entendi, que é o que é muito comum. Meu marido foi um dos primeiros PJs. Quando começou essa onda de PJ, o Ale era PJ. O Ale tinha todas as obrigações de CLT e todas as obrigações de PJ, que nem morar em condomínio. Todas as obrigações de prédio, todas as obrigações de casa. Ninguém nunca vai me convencer que isso é bom. O Ale era um CLT que era PJ, era uma puta sacanagem. Era um horror. Não, isso é uma puta sacanagem. E essa coisa nova do microempreendedor, né? Mais ainda, né? Porque então você, por aquele cara que não é nem empresa, mas é empreendedor. Então, não, isso para mim é outra lógica, não é aí que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, eu mesmo, Fábio, eu tenho a grana que eu recebo de empresa. Nossa, isso vai virar um podcast chatíssimo, essa sessão, hein? Mas ok. Depois a gente corrige e fala de jazz. Mas eu para minha vida, eu não, desde sei lá quando, desde que eu saí da última empresa que eu trabalhei, eu constituí na minha lógica, meio intuitivamente, que eu não quero ter dependência de um único lugar. Lembrei, até porque eu também fazia isso até para falar para os meus alunos, sobre fundraising e tal. Então, se você, por exemplo, uma ONG é dependente de um único lugar, não, você tem uma diversificação de fontes a partir de vários funcionários. Se tivesse uma única aluna, seria um problema. Se uma pessoa tem um único emprego, é um problema. Se uma ONG é dependente 100% de uma empresa, é um problema. Então, essa coisa mono é o problema, né? Então, isso acredito há muitos anos. Isso acredito há muitos anos. Então, para mim, não faz sentido que eu, que defendo isso, acredito, gosto dessa ideia, gosto de fazer uma consultoria aqui, um projeto ali e uma aula que eu dou lá, gosto disso, sempre gostei, acho bacana e acho vantajoso. Eu não posso ter, para mim, gente que está totalmente... Isso é a minha cultura, tá? Eu podia dizer, não é que eu não posso, eu não quero assim. Não posso ter um cara que seja totalmente dependente de mim. Porque aí seria contraditório, é isso que eu digo, seria contraditório. Eu quero reduzir minhas contradições aí, eu seria contraditório se eu fizesse. Aliás, eu acho um horror essas empresas que vão com esse discurso assim, não, porque na crise precisamos reduzir, sei lá, o governo precisa reduzir a alíquota, sei lá que porque são milhares de famílias que dependem de nós como funcionárias e tal. Puta, depende de você porque fez esse modelo perverso, né? Aí o capitalismo muito perverso. Né? Muito, porque você de fato, em troca, e não tem outro nome para isso, né? Você pode chamar de função, mas é escravidão mesmo, né? Uma escravidão moderna, né? Você vende a tua hora, você vende o teu dia para um dono da tua hora naqueles dias. Essa ideia dessa escravidão em troca de salário, eu acho que eu desde os 16 anos, só. Eu acho que isso faz muitos anos, ainda que eu tenha me virado, ainda que tenha sido escravo em vários momentos da vida. Mas é isso, a gente tem que ter um pouco... Tudo bem, eu posso assumir que eu tenho um funcionário, que eu sou um funcionário, mas na prática é uma vida de escravo. Vamos mudar isso, do dia para a noite isso muda. É muito complexo. O sistema está totalmente baseado nisso. Não estou dizendo que a gente vai fazer a revolução que vai mudar. Mas a gente pelo menos tem uma consciência de que é isso, né? Achar mecanismo. Eu falo sempre, você é funcionário de algum lugar, vende bolo de chocolate também. Porque já é uma outra renda, né? Faz crochêzinho, porque é uma outra renda. É importante. Eu lembro que há muitos meses, acho que há mais de um ano, nós falamos disso de nós mesmos. Que bom que nós tivemos a visão e o privilégio de poder escolher
e não fazer isso das nossas Ah, é vidas. verdade. A gente falou, É, lembra de, puta, que lembrei. bom que a gente não tem uma vida que... E eu tenho isso desde muito cedo. Eu tive um pai que muito antes da Oprah, que a Oprah fala isso, own it, seja dono. A Oprah fala isso sempre. Muito antes da Oprah, meu pai também, num mundo de privilégios, e não estou nem discutindo. Mas meu pai falava isso para mim e para o Pedrão. Não trabalhe para ninguém. Não trabalhe para ninguém. Não trabalhe para ninguém. E eu tenho muito claro isso. Um dos motivos Uhum. de eu não me enfiar, porque eu podia ser PJ, dar aula de inglês em uma empresa. Uhum. 4 dias, 3 dias por semana eu ia lá e só. Eu tenho Uhum. pavor disso. Uhum. Primeiro, por uma questão financeira, porque a hora que o cara te manda embora, é o mesmo pavor que eu tenho de aluno que quer 6 aulas por semana, sabe assim? É um pedaço muito Uhum. grande de orçamento amarrado numa pessoa só. Quando essa pessoa É um sair, risco, né? eu É um tenho que risco. arrumar 6 alunos, e arrumar 6 alunos não é fácil. Eu tenho. Uhum. Então, tem essa coisa financeira, mas tem isso que você está falando também de filosofia de vida. Para mim, Uhum. sabe? Me enfiar Uhum. num lugar e ter que vestir essa camisa, porque a gente veste a camisa. Sim. Uhum. É, Uhum. é inevitável. Uhum. Eu tenho muito cuidado com isso. Tanto que, assim, tem a Drops, mas eu tenho aluno. Uhum. Porque eu Aí é que tá, é que você não tem noção, mas isso é muito saudável. Estrategicamente, o que você está fazendo é muito saudável, Eu não financeiramente, tenho tudo isso. financeiramente e emocionalmente, assim. E é É. muito bom, e eu já tive essa experiência, infelizmente, 3 ou 4 vezes. Tem aluno que é insuportável, que é agressivo, que é babaca. Estrago. Tem Uhum. aluno que é babaca. Tem, uai. Tem chefe que é babaca. Tem aluno que é babaca. E para um aluno babaca, eu posso dizer, meu amor, eu acho melhor a gente não trabalhar mais junto. É, Tem dizer não para desculpa, cliente é uma sem delícia. estou com problemas de agenda, o meu gato É, morreu, Deus me livre e guarde. Não, eu acho melhor a gente não trabalhar mais junto. Eu não acho que está dando certo. Eu não estou feliz. sim, Eu acho que eu não sou. Já, sim. nossa, é tão. Eu não sou a É muito bom. professora para você. E aí a pessoa arruma uma professora que ouve grito, que ouve babaquice, que ouve ironia passiva-agressiva. Acha uma professora que aguente. É. Eu fico só com os fofos. Eu já falei vários nãos também para clientes de consultoria e é incrível, é uma delícia. Não que você Nossa, faça com cara. gosto, porque não é, mas, Não, mas e assim, é muito eu preciso libertador. trabalhar, eu preciso sustentar minha mãe, eu preciso levantar cedo. Não é que eu levanto falando, bom dia, sol. Não, tem dia que você não quer dar aula e você dá, tem dia que você tá com dor de cabeça e você dá aula, enfim. Mas poder dizer não para um cara babaca, o passivo-agressivo do, então tá. Não, poder dizer, eu acho que eu não sou professora para você, então tá, arruma uma professora. É. Sim, isso Isso então. é É um que tá, tem umas privilégio que eu vantagens. espero que alcance todo mundo no mundo. Eu Essa é a espero que luta. todo mundo possa viver assim, mesmo, mesmo. Eu fico um pouco aí desse lado meu idealista, né? Porque é o que eu falei, eu já tive várias vezes na vida que eu quis falar sobre isso, escrever sobre isso, debater sobre isso, trocar ideias com pessoas. Mas é muito complexo, porque você entra em questões muito assim, né? Você tem pessoas, não, mas eu não tenho essa oportunidade, não tenho essa capacidade, não tenho né, enfim, esse privilégio, né? E é verdade, e é verdade. Mas eu falo assim, puta, é uma briga que eu não tenho condições de entrar. Porque eu também não tenho a capacidade de querer revolucionar o mundo. Mas acho que umzinho de cada vez, né? Eu estava ontem, antes de pensando nisso, assim, bom,
para este ano, nessas resoluções de ano, realmente eu não vou fazer nada que mude a cabeça de ninguém, mas eu vou ajudar pelo menos a Tere e a Luísa com os projetos novos delas, que elas estão com projetos novos, né? Dá para ajudar aí no sentido de mentalmente. A Tere vai pegar um ano sabático, que não é para não ficar não fazer nada, é justamente para investir no empreendimento novo dela que ela quer fazer lá com consultoria de coisa e tal. Pô, todo o meu apoio a isso, porque ela está se libertando, de uma forma ou de outra, de um salário, que a gente pode, puta, mas vai largar. Se a gente olhar pelo lado, está se libertando disso, maravilha. A Luísa também, ela falou, puta, eu não aguento, imagina, 27 anos e já não aguenta trabalhar no escritório. O que ela tem pela frente, né? Mas também, tá assim, então tá com um projeto novo. Pô, aí eu acho que eu posso ajudar um pouco. Então, de um em um, acho que a gente pode fazer. Porque literalmente, aí vem os lados que eu fiquei pensando esses dias, né? Eu falei assim, puta, a gente está numa época da vida, do mundo, né? Que tão distraído com tantas coisas que a gente não está ligado. A gente, como é que eu diria? É mais fácil a gente viver uma dupla personalidade, por assim chamar, ou seja, então tudo bem, o trabalho é um saco, mas vou lá nas redes falar coisas simpatiquinhas. Tá mais fácil as pessoas fazerem isso que uma grande reflexão sobre a sua própria vida, assim. O que eu quero? Com ônus e bônus que isso tem. Então, enfim, de novo, eu não quero fazer essa nossa sessão de podcast hoje um papo muito profundo, mas já virou. Mas espero, né, que as pessoas possam ter certas reflexões para buscar a sua liberdade. Não é essa liberdade capitalista de vamos ganhar dinheiro, subir a montanha, ficar milionário, mas uma dignidade nessa liberdade que a gente está dizendo, né? Acho que é um pouco isso, ser um pouco mais, ter seus tempos para as inutilidades, né, que a gente falou, seus tempos livres, né? Você não é o cliente para mim, você não é o aluno para mim, seu livro não é para mim, esse trabalho não é para mim. Nossa, isso é um imenso alívio e uma imensa alegria. Falando em esse negócio para mim, a mudança. Eu ia falar. Como é que chamava daquele grupo de baiano de axé, né? Um giro de 360 graus aqui na nossa conversa, ela falava. Né? Eu assisti ontem no cinema A Assistente, não sei como é que chama aí. Chama Assistente? Não sei. É de um livro famoso. Ah, tá. Então, acho que não. Eu achei que você talvez teria lido, ouvido falar. Porque é isso, é uma mulher que vai ser assistente numa casa rica, tendo um monte de problemas nessa casa. Não vou entrar em muitos spoilers, mas porque ela era o lugar que ela tinha ficado presa há muitos anos, então era o lugar que ela tinha que estar, porque então ela sofreu um monte de problemas lá. Bom, o filme dá uma reviravolta maravilhosa, o livro, não vou, por isso que eu de novo contar, mas o começo é esse. Ela tem, mesmo com vários problemas, ela, como estava numa condicional, tinha que ir para lá. Enfim, ela estava lembrando porque tinha muito isso, né? Ela não podia dizer não para aquela oportunidade, naquele caso, naquele contexto, naquele livro, né? Na história. E quanta gente tem isso, né? Tá indo trabalhar todo dia porque não pode dizer não. Puta, se pudéssemos achar, as pessoas pudessem encontrar condições de ela poder dizer assim, não, por isso que eu sou muito favorável a essa ideia de vai vender bolo de chocolate em paralelo, sabe? Não é se joga vai por uma outra opção completamente radical, mas em paralelo vai criando uma outra fonte de renda, porque a gente tem que encontrar essa liberdade. Nossa, acho que a gente está acumulando coisa para dizer, porque como a gente ficou vários meses sem se falar, mas eu estou lendo, por exemplo, finalmente estou lendo o Defeito de Cor. E tem isso também, né? Como é que ela vai vivendo em paralelo fazendo... Eu não sabia que era isso, né? Como é que é esse mercado de escravos entre eles mesmos, né? Eles comprando a sua liberdade, eles se vendendo de novo como escravos em determinadas épocas da vida. Ou seja, tem um mundo lá que, se você for criar essas metáforas, não difere muito dessa nossa dinâmica hoje, só que agora é mais ameno tudo, né? Você sai, você entra, você se vende, você volta, você cria... Eu estou muito com isso na cabeça, Fausto, que sei lá. Vamos mudar de assunto. Na criada em português, The Housemaid, La Assistenta em espanhol.
É bem interessante, assim. Quer dizer, eu não iria assistir, eu fui porque um amigo meu me convidou, mas aquelas coisas boas, né? Quando você vai, tipo, receber presente, né? Você não compraria, mas o fato do cara te dar e tem seus motivos, você já vê com outro cuidado. Então foi muito legal. Fomos uma turma de catalães aí que depois super cinéfilos, ficamos discutindo, tomando cerveja, discutindo vários filmes. É um filme Eu acho que eu não vi de 98% suspense. deles. É um suspense, meio suspense, meio Ai, com thriller, aquela mistério. menina bonita que fez Mamma Mia. Aquela Isso, lourinha. Tá, exatamente. tá. Não sei, não sei. Com certeza Eu vi tá no no cinema, cinema. deve estar em cartaz, ou vai chegar em cartaz em breve. Porque parece ser, essa turma que eu saí é tudo gente do mundo editorial, de livro e tal. Francesca, aquele amigo meu que eu falei, e eles falaram que o livro foi um sucesso absurdo, assim, The Housemaid. Milhões e milhões de vendas. E então as pessoas, quer dizer, então eles estavam meio que como é que era como seria o filme, né? E segundo eles não decepcionou, foi um filme bem, a história é um pouco essa ideia, é engraçado, né? A gente botou isso e junto falei do defeito de cor, mas são não aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? A busca da liberdade, né? Uhum. É incrível, né? Como tem essa nas pequenas coisas, né? Nossos momentos de liberdade aí. O filme dá uma reviravolta. A primeira metade do filme, eu posso contar porque não tem spoiler também. Mas eu falei, que bosta de filme, Fal, que merda de filme. É um filme parecia, sabe, 50 tons de cinza, mas de baixo ainda pior. Assim. Sabe, uma cena que aí tem um amante no meio. Eu falei, que bosta é essa? De repente, blá, 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 acontecem as coisas. Uau! Agora sim o filme começou. Amei teu mostra e conte, camarada. Foi sem querer, na verdade não estava previsto falar sobre ele, não. Mas é uma boa. Qual que Ele estava está em previsto? cartaz, mas deve chegar aí em breve, sei lá. Para teu mostra e conte, o que você tinha previsto? Não, eu não tinha previsto nada. Eu ia falar um pouco dessa ideia, falar assim, vou comentar um pouco da reunião de ontem. Era essa minha ideia, não tinha uma coisa objetiva, não. Tá. Bom, quer dizer, não sei como é que a gente está de tempo aí, mas eu acho que eu já falei, né? Eu queria começar com esse contexto aí, explicando disso, mas falar, o que eu decidi nessa leveza aí, nessas menos coisas para fazer, é meu projeto para o semestre, deste primeiro semestre, é o projeto Kailash, que é aquela montanha que eu falei. Mas isso eu posso contar no outro dia. O que eu digo do projeto é assim, tem a montanha lá na frente, mas tem um monte de coisas que eu quero fazer até lá, e algumas não tem nada a ver com a montanha. E eu estou chamando tudo isso de projeto Kailash. Conta Né? tudo. Então, é isso, ou seja, tem mais tempo de qualidade para fazer coisas inúteis. Porque que a coisa mais útil que dar a volta numa montanha, no Himalaia, não tem nada útil nisso, né? Você vai. Então, para mim, aquilo vai ser meio que o ápice desses vários momentos de inutilidades até lá. Tempos livres para isso. E uma notícia que vai te agradar muito. Dentro desse pacote de projeto Kailash, eu também criei, com a ajuda do meu amigo Francesc, o projeto 100 dias escrevendo todos os dias um pouquinho o livro. Ele está no livro dele lá, 100 dias, e eu também estou no livro 100 dias. Legal. Muito então bom. Ele tem Muito bom. Ele começou a me estimular muito nisso também. Isso é parte, não digo, aí não tem nada a ver de inútil, claro que não, mas aquilo, né, a gente vai, eu pelo menos, né, vou jogando a escrita sempre como a 10ª opção, né? Aquilo que já tirei a roupa do varal, já trabalhei não sei o quê, já fiz a agenda, já cortei a unha do pé, então vou escrever. E aí nunca conseguia fazer tudo, porque faltava cortar a unha do pé, porque faltava alguma coisa, né? E aí então inverti. Então agora já temos o livro todo dia, durante 100 dias. Certo? Há quantos dias você está escrevendo? 7. Eu não escrevi hoje ainda, hoje vai ser o 8º dia. Tá indo, muito bem. O que eu fiz foi aquilo de começar. Bom, eu vou falar bastante dele nessas próximas semanas, né? Porque eu vou estar com ele bem, bem quente. Mas eu comecei ele do começo e estou agora enxertando as coisas que eu queria enxertar. Não esperei finalizar, não esperei chegar no final dele. Porque eu não tenho ainda o final, Fal. Não está claro ainda o final para mim. Então, no decorrer dessa escrita
de mais coisas, acho que vai surgir. O caminho se faz ao caminhar. Exatamente. Exatamente. Já diria Arnaldo Jabor, né, para fazer uma piada com a história, né? Quem que era? Ou Cecília Meirelles, né? Não, essa frase é de Cecília Meirelles. Muito bom. E você, querida? Como é que você tem? Qual que é o seu você tem um mostra e conte para nós? Eu tenho um mostra e conte bem fofo, porque no Instagram tá rolando um daqueles que todo mundo faz, eu não sei o nome, todo mundo posta a mesma coisa, e é o que você acha chique. E aí as pessoas falam que elas acham chique. Unha curta, tempo para jardinagem, lavar o próprio carro, usar só preto, sapato de salto, não sei. A gente, olha, eu botando você no rolo, eu tendo a ter um pouco de mal-estar com esse tipo de coisa, pelo jeito que eu fui criada, porque isso é elitismo e, né, em vez de só curtir, eu sou toda não, sabe? Mas aí eu comecei a pensar no que eu acho chique assim, em termos totalmente fúteis e, e dane-se. A coisa que eu mais acho chique, e é por isso que eu vou falar, eu ganhei um livro sobre uma das coisas que eu mais acho chiques e eu não tinha me dado conta. A Telinha, que é uma querida amiga do Alê, ela é um amor. E uma das pessoas mais lúcidas e mais engraçadas que eu conheço. A Telinha me deu um livro que se chama, faz algum tempo já, é muito antes dessa moda, desse negócio de postar o que você acha chique. Ela me deu um livro que se chama Floriografia. Que é isso? Entender de flor e saber o que cada flor significa, saber fazer arranjo de flor, é uma das coisas que eu acho mais chiques na vida. Eu acho chique quem sabe fazer, quem anda nesse mundo, quem entra numa floricultura e fala, não, vamos comprar lírios para o Extravise e não margaridas, porque a casa dele está sempre a 17 graus, e aí, sabe esse tipo de... E eu ganhei esse livro da Tela, Floriografia, que é Floriografia, que é muito... Mas é um neologismo isso ou é um termo técnico correto? Eu não sei, Extra, eu acho que é um termo técnico correto, mas eu vou descobrir. Floriografia, a linguagem secreta das flores. E a gente bota a ficha toda aqui bonitinha. Primeiro que o livro é muito bem cuidadinho, então você abre a capa e olha que bonito. Sim. É um livro muito bem cuidadinho, tem um marcador de páginas fofo. Enfim, é isso. Eu acho chique. Aí, por exemplo, tem Dente de Leão, uma ilustração linda de um dente de leão. Ilustração. Tem todas as flores, todas as flores, todas as flores, todas as flores estão ilustradinhas. Olha, minha câmera é maravilhosa. Essa tua câmera é o máximo. Eu tô achando isso muito chique. Também tô achando chique. E aí tem o nome da flor, o nome em latim da flor, o que a flor significa, a origem da flor, com o que ela combina. Gente, eu acho isso. Olha, eu fui achar aqui o que é floriografia, é muito chique. É a arte de atribuir significados simbólicos às flores e arranjos para comunicar sentimentos e mensagens secretas. Muito popular na era vitoriana. Isso. Devido às rígidas normas sociais, onde cada flor transmitia uma emoção. Olha, muito legal, hein? Eles explicam isso aqui. Não sei, eu tô apaixonada por esse livro, ele é lindo. Com o que ele combina e para que. Então, por exemplo, o lilás
combina com acônito e com tulipa e com margarida. Se você combinar no mesmo vaso o lilás com uma margarida, você exprime a pureza e a inocência do primeiro amor. Mas se você combinar com tulipas, você declara a sua primeira paixão. Gente, isso é maravilhoso. Ah! Maravilhoso. Se você combinar um eucalipto com a cenoura silvestre, que é uma florzinha, não é, é uma florzinha, você deseja ao destinatário viagem segura. Então, no dia que você for embarcar para circundar a montanha, eu preciso montar um roteiro para você disso. E eu acho muito legal. Desculpa. Enfim, para que as ilustrações sozinhas são lindas. São belíssimas. Olha, é um mimo de livro e é uma coisa linda, assim. Você está falando de coisas inúteis e isso aqui é uma coisa sem nenhum uso muito vida real, muito prático, mas maravilhoso. Mas então, eu estou apaixonada. Obrigada, Thalita. Diga, Extra. Em defesa das inutilidades, né? Isso é incrível. Olha o mundo que produziu. E como isso na era vitoriana era importante, as pessoas provavelmente sabiam, né? Aí tinha os comentários. E a gente relegou, por quê? Porque não é útil, porque não é importante, porque não é produtivo, né? Então, quanta coisa... Eu acho que quem que era que falava dos inúteis? Eu acho que era o... Eu sempre confundo o Mário Quintana com o outro, não é o Arnaldo Jabor. Mas tem um texto sobre a importância das coisas inúteis, né? Uhum. E é isso, seja, puta coisa legal, né? É uma coisa meio nerd, né? A gente também tem uma nerd mais da natureza. Eu adorei, achei lindo. Completamente apaixonada pelo livro em si. Ai, olha, tem uma dedicatória fofinha da telinha. E é uma coisa linda isso. Muito legal mesmo. Maravilhosa. Bom, depois vai ter chamado oral, tá? Quando a gente se encontrar. Tá. Eu vou falar, eucalipto com cenoura silvestre é o quê? Cornizo com eléboro para desejar força para superar um escândalo. Superar um escândalo. Como é que você supera um escândalo, Extra? Ganhando isso. De eléboro com cornizo. Olha como é bonito o cornizo. Gente, eu nem sabia que tinha essa flor. E que universo, assim. O que você acha, Chico? Eu acho chiquérrimo saber de flor nesse nível, assim. Sim. Maravilhoso. Muito é um livro que eu não imaginava, né? Porque, sei lá, eu sabia essas coisas meio básicas, né? Das rosas e tal. Mas porque não... Uma telinha é fonte de sabedoria e encanto, sempre. E aí, você chegou a fazer alguma vez cursos de arranjos florais e essas coisas? Acho que tem aí, né? Eu vejo muito. Deve ter, mas eu nunca fiz. Eu acho que você ia curtir. Eu acho que você tem cara de curtir. Se eu achar algum em São Paulo, eu vou te dar de presente, vou procurar. Porque eu acho que você vai curtir muito um negócio desse, assim. Eu não. Eu digo, eu fiz, adoro, recomendo. Não, eu não tenho nada a ver, vou quebrar todos os talos, com certeza. As pétalas vão murchar olhando para mim, mas eu acho que tem pessoas que combinam com arranjo floral, você é uma delas. Eu acho que você tem a ver com arranjo floral, vou procurar. Mas é um universo, né? É um universo, eu acho. Sabe uma coisa que eu pirei? Eu não conheço nada desse mundo, né? Zero mesmo. Mas quando eu fui para Malta, que eu fiquei lá 2 meses, e foi logo depois da pandemia, então eu tinha, acho que eu falei isso para você, tinha toda uma liberdade de ficar passando pelos campos lá em Malta. E claro, como é uma ilha, tem um monte de flor que só tem lá. Bom, tem um monte de qualquer coisa que só tem lá, né? Tem um monte de pedra que só tem lá, tem um monte de planta, mas as florzinhas, tinha umas florzinhas silvestres muito pequenininhas, que eu não sabia o nome, mas eu sabia que só tinha lá, porque eu não tinha visto em outro lugar. E eu continuei sem saber o nome, mas eu adorava ficar passeando por elas, assim. Eu lembro que teve uma vez que por inutilidade, né, eu andei assim, 100 metros daqui até lá, para pegar uma diferente da outra. Queria ver quantas que eu teria na minha mão nesses próximos 100 metros, assim. Todas piquititicas, assim, né? E fui colocando na mão, não tirei foto, enfim, uma pena,
mas ficou um conjunto lindo de flores, todas umas diferentes cores maravilhosas, assim, e tinha umas 15, em 100 metros no máximo, né, daqui até o barranco lá. E é legal isso, né? Flor, para mim, é uma coisa que essa coisa selvagem. Eu lembro que tem um texto, que eu também não vou saber exatamente o como, mas era um cartão postal que vendiam em frente ao Centro Cultural. Não sei se você lembra, Fal, tinha uma livraria que vendia uns cartões postais lá. Comprei Eu acho que chamava Pau Brasil. Exclusive. Ah, então. E tinha uma frasezinha que eu achei nunca, um desenho que eu adorei, que era uma flor num vasinho, assim, numa janela, e era uma ilustração, né? E aí você via tirado de dentro, e você via então o campo lá fora. E a frase dizia assim: a primavera lá fora e eu tão presa nos limites deste vaso. Eu não sei quem escreveu essa porra, preciso procurar, mas isso eu nunca mais esqueci. Faz 40 anos isso. Eu tinha literalmente 16 anos, 15, 16 anos que eu ia lá no Centro Cultural. Então eu lembrei muito dessa frase, lembro com muita frequência, mas estando lá em Malta. Um monte de flores naquela primavera, soltas, né? E não presas no limite do vaso, né? Acho que tem um pouco essa metáfora aí. A livraria se chamava Pau Brasil. Pau Brasil. Eu tinha vários cartões postais de lá. Eu devia ser uma desgraça para eles, porque eu só ia comprar cartão, nunca comprava livro. Aí eu chegava lá, comprava um cartão postal, mas tinha uns cartões postais lindos. Lindos. Com frases lindas, frase do Mayakovsky. Sim, tinha umas coisas assim. Era maravilhoso. Exatamente. Nossa, eu amava frequentar o Centro Cultural. Eu também. A gente não foi junto, né? Não fomos na mesma época, eu acho, né, Fal? Chegamos aí junto lá? Íamos na mesma época, mas não fomos juntos. Eu acho que a gente nunca foi num show junto lá, por exemplo. Não. Que é uma loucura, né? Isso que eu estou tentando lembrar, eu acho que não, mas a gente foi em vários outros, mas não lá. Não lá, E eu ia muito a show lá, porque era barato, era perto do consultório da minha mãe, era bem pertinho do consultório da minha mãe. Era maravilhoso frequentar. Tinha lugar para ouvir disco, lembra? Lembro, nossa, eu ouvia muito lá. Lembrei deles esses dias, porque eu estava escutando Jean-Michel Jarre, não sei se você vai lembrar quem que é, ou que cara é. Eu lembro que eu comprei esse disco por causa da capa. Era uma máscara chinesa, assim, eu nunca tinha ouvido aquele cara, comprei pela capa e adorei, achei que foi uma super escolha. E eu falo assim, nossa, eu fui descobrir o resto do Jean-Michel Jarre, porque eu falei, não vou comprar outros discos dele. Eu não tinha muita grana, então era uma coisa assim, muito peculiar. Mas eu vi muito Jean-Michel Jarre lá no Centro Cultural. E o Mike Oldfield, que era outro cara que também... Eu lembrei que eu gostava de música instrumental desde muito jovem. Daquele disco Você Me Deu, do Beto Guedes, tem uma instrumental lá, que chama Nina. Que é a que eu mais gosto do disco. Que chama Nina. Senhor Stravinsky, que delícia lembrar disso. Muito bom. Bom, falamos mais, né? Falamos mais do que o Homem da Cobra. Sim, sim. Fixamos o nosso horário. Esse horário é muito bom, gostei. Gostou, né, da luz? Então, marco aluno nesse horário. Pronto, estou feliz. Tava saudosa de ter um horário fixo para gravar. É bom porque a gente vai criando a sua disciplina, né? E aos nossos caros ouvintes, telespectadores, eu peço desculpas pela verborragia, mas é que eu estava entalado de coisas para dizer para vocês. Foi ótimo, foi ótimo. Na próxima serei mais sereno. Muito bem, então se tivermos algum horarinho livre, nos gritamos, mas estamos marcados para a próxima quinta de manhã. Semana que vem estamos de volta. Gostei dos nossos horários, do nosso horário novo. Queridos, que bom, obrigada. Fiquem bem, se cuidem, Stra. Beijo grande, querida. Beijo para todos. Beijo em todo mundo. Tchau, tchau.